eu fiz uma série de projetos, não teria como colocar todos aqui, né, mas a gente listou alguns principais, né, como implantação de APS, como implantação do próprio TOTUS, né, em algumas unidades de alguns clientes na Argentina e no Chile, migração de TOTUS 12 que eu participei, né, só para ter uma noção aí do espectro de experiência que eu tenho, tá? Aí, dando continuidade, vamos começar a entrar um pouquinho no APS, tá? O que que ele é? O que que ele faz, né? E o que que nós vamos falar aqui? Primeiro que eu vou falar um pouquinho do APS, do ponto de vista conceitual. Então, vamos falar o que que o APS faz, né? Em poucos termos, seria ele faz planejamento e programação. Vamos ver qual a diferença. Depois eu vou entrar, depois dessa conceituação, eu vou entrar no sistema para ver, né, o sistema funcionando, o APS funcionando. Aí a gente volta porque existem alguns pré-requisitos, tá, que são necessários para a implantação do APS. E depois a gente fala um pouquinho de ganhos que o APS pode trazer para a empresa, tá? Então, vamos começar aqui com uma breve definição, né? Eu sei que é bastante texto para ler, eu vou tentar dar uma resumida, né? O APS ele é um algoritmo, né? Ele é um sistema que faz planejamento e programação de produção baseado num trabalho, né? Chamado de teoria das restrições, e ele visa, né? Mais do que qualquer coisa, balancear o fluxo de produção e não apenas uma única máquina, né? E ele tem como um princípio fundamental que tempo ganho ou perdido num recurso restritivo, né, dito gargalo, é tempo ganho ou perdido no fluxo total de produção. Então, assim, as duas principais funções aí do PCP, né, que a gente tinha falado no slide anterior, planejamento, que é o quê? Que é definir quantidades, definir o que, quanto e quando produzir e comprar. Então, assim, no fundo, internamente no APS, ele acaba executando um algoritmo de MRP. Só que ele é um MRP otimizado, um MRP um pouco mais inteligente, que mais para frente vai ficar mais claro quando a gente mostrar o sistema. E a programação de produção, né, que ele vai pegar e determinar a sequência em que as ordens de produção precisam entrar nas máquinas para atender as demandas no prazo, né? Claro, se for possível, devido à capacidade de cada máquina, né? Que essa já é uma grande diferença aí dos sistemas de MRP, que eles consideram capacidade infinita. Então, não importa para o MRP o quanto você tem de capacidade, né? O que o APS já usa como limitador, tá? Então, baseado nisso, a gente vai ver algumas integrações entre o APS e outros módulos do sistema, né? Então, tem uma integração aí com a engenharia, né? Porque eu preciso das estruturas de produto e dos processos de fabricação dos itens, né? Para poder gerar as ordens de produção e ou compra e para poder programar essas ordens, né? Eu vou ter uma integração, claro, com a produção, né? Que vai ser, eu vou ter que importar essas ordens que já existem, né? Para entrar na minha programação, né? E depois a sugestão de ordens de produção, elas têm que voltar para a produção já programadas, né? Para a produção da sequência. É a mesma coisa em compras, né? Que eu tenho que ter uma importação aí dessas ordens de compras já existentes, porque elas têm que ser consideradas no meu algoritmo, né? Para eu não gerar necessidades a mais. E eu também tenho que devolver para compras, né? As ordens de compras sugeridas para compras poder dar seguimento a esse processo de trazer as matérias-primas para dentro da empresa, né?
eu tenho uma integração com o estoque, porque na hora de planejar o que eu preciso produzir ou comprar, eu preciso saber o que eu tenho em estoque, né? Eh, eu preciso também, saber o que eu tenho de demanda comercial, ou seja, pedidos de venda, né? Então eu preciso trazer do comercial esses pedidos de venda, tá? E no chão de fábrica, o módulo de chão de fábrica é o que vai fazer o meu despacho de produção, ou seja, aquilo que foi programado, né, vai ter que ir para o chão de fábrica, né, para que o pessoal dê a produção, né, lá no chão de fábrica, dê andamento ao que o APS programou. Tá? Então, assim, como visão geral, é isso que a gente tem, né, de integração entre o APS e outros módulos. Aí, seguindo, a gente vai falar um pouco de inputs e outputs, né? Então, assim, eu vou ter de inputs o quê? Né? As estruturas de engenharia e os roteiros de fabricação dos itens, para eu saber como que cada item ele é composto e como ele é fabricado, né? Eu vou ter também os saldos de estoque para saber o que eu já tenho, né, em estoque para atender a minha demanda. Eu vou também ter como input previsões e pedidos de venda, né, para eu saber a minha demanda. Minha demanda ela pode ser um pedido firme ou ela pode ser uma previsão gerada aí pela área comercial. Tá? E eu vou ter as ordens de compras já existentes e as ordens de produção também já existentes, né? Aí o APS ele vai fazer um processo, como a gente viu, de planejamento e de programação, né? E vai dar como output ordens de compra planejadas, né? Não aquelas que eu importei como input, que elas já existiam, mas outras ordens de compras que são necessárias para atender a minha demanda, né? Ordens de produção programadas, né? Ou seja, não apenas planejadas, mas programadas também, ou seja, sequenciadas em cada máquina, né? Para eu poder também atender a minha demanda, tá? Eventualmente, ele vai devolver também reprogramação de previsões e pedidos de venda, porque pode ser que, dado o cenário existente, né, de inputs, né, não seja possível, eu programar todas as demandas para ser entregue em dia. Pode ser que eu tenha que atrasar alguma. Não é o que o algoritmo do APS pretende fazer. Ele pretende entregar tudo em dia. Às vezes, por restrição de capacidade de produção ou por restrição de lead time de entrega de alguma matéria-prima, pode não ser possível, tá? Mas o APS ele vai te dizer qual que não foi possível, para quando é o possível, né? O quanto antes, né? E o porquê não foi possível, tá? E eu vou também ter uma saída, né, um output que é liberação de matéria-prima. O que é isso? A gente vai ver quando olhar o sistema, mas é assim, o APS ele não só programa ordens de produção e planeja compras, como ele também diz qual dia e qual horário eu tenho que liberar uma determinada matéria-prima para o chão de fábrica, né? Porque senão eu não tenho como simplesmente deixar isso talvez toda a matéria-prima que eu vou usar num dia, dentro da fábrica. Pode não haver espaço físico para isso, né? Então ele me dá esta programação de liberação de matéria-prima para o chão de fábrica. Tá? Então, esses são os principais outputs aí do APS. Tá? Eu vou agora entrar, tá, no sistema para a gente começar a enxergar todos esses conceitos aqui dentro do sistema. Tá?
Então, deixa eu trocar minha tela aqui. Agora eu vou entrar no sistema, tá? É, aqui no sistema, eu montei aqui um processo, né, que é um guia de telas, né, que a gente vai acessar para fazer essa demonstração aqui no workshop, tá? Então eu vou começar mostrando, algumas telas que na verdade são parâmetros, cadastros, né, mas que, faz parte da operação, porque eu preciso, né, nesse cadastro, fazer um ajuste cada vez que eu vou executar o meu APS, né. Então assim, por exemplo, eu vou mostrar primeiro um cenário de planejamento. Já tenho um cadastrado, que é o cenário que a gente vai executar, e aqui nesse cenário tem algumas informações que são provenientes de, eh, da implantação do módulo de APS, tá. Então, assim, normalmente depois que a gente implanta, né, testa e simula, não se muda mais isso aqui. O que que se muda apenas? As datas de horizonte de cálculo e de referência de cálculo. Por quê? Senão o APS pode planejar para trás, e não é isso que a gente quer, né. Não me importa ele me planejar alguma coisa para a semana passada, né, porque eu não tenho como fazer. Então eu coloco como horizonte de cálculo, né, a data de amanhã até o horizonte que eu quero, fim de horizonte de cálculo, tá. Normalmente isso depende do horizonte em que você trabalha com a sua demanda, em termos de pedidos de venda e em termos de previsão de venda, tá. Aqui eu estou deixando um horizonte suficientemente grande, né, porque eu vou mostrar a questão da previsão de venda, tá. E a referência de cálculo também é a data de amanhã, por quê? Eu quero que ele programe, né, a minha produção a partir de amanhã, né. Eh, Porque hoje, eventualmente, poderia até programar alguma coisa, mas talvez não dê tempo de fazer, né, e ele vai considerar talvez o dia de hoje, na hora de calcular a capacidade, o dia todo, né. E o dia de hoje nós já estamos com ele, eh passado uma boa parte do dia. Então, a gente acaba colocando o dia seguinte. Uma outra coisa é que aqui, ó, nesse lista previsões, é onde eu coloco as previsões de venda. Vou abrir aqui, né. Então aqui, eu tenho o botãozinho inserir, aonde eu posso ir inserindo qual item, para qual data de entrega, qual a quantidade, né. Só que isso, né, num ambiente real, né, isso pode demorar muito, pode dar muito trabalho, porque é digitado um a um, então isso aqui pode ser, muito demorado, muito trabalhoso, porque tem empresa aí que vai trabalhar com previsões de venda num horizonte de até 12 meses, né, dia por dia ou semana por semana, não importa, mas é muita coisa, né, todos os itens da empresa, né, num horizonte de 12 meses é muita coisa, né. Então, normalmente, o que que a gente faz? Que recurso que a gente tem? Né, a gente tem um recurso que é importação das previsões, tá. Então vou abrir para você aqui, nessa tela aqui, tá. Eu tenho 2 formas de importar, ou com um arquivo texto, cujo layout está aqui, eu posso visualizar esse layout, né, que é um layout dessa forma aqui, né, ou eu posso fazer com layout planilha.
né? E aí o layout é um layout Excel, que é muito mais confortável, claro, né? Então eu vou só preenchendo daqui, né? E muitas vezes as empresas, quando fazem suas previsões de venda, elas têm já essas previsões em planilha, né? E aí é uma questão só de transferir da planilha que elas têm a previsão de venda para esse formato, tá? Então assim, eu tenho uma aqui que eu vou usar para fazer a, o exemplo de importação, né? Só para vocês verem como ela funciona, como ela está, né? Que é essa daqui, ó. Que é naquele mesmo formato, só que ela está preenchida, né? Qual que é o cenário, né? Eu olhei lá, né, no meu cadastro de cenário, o código do cenário, né? Quais são os itens, né? As datas de entrega e as quantidades. Aí, para qual estabelecimento eu estou gerando essa previsão, tá? Então, tem que estar fechado. Aí eu vou vir aqui. Então, eu vou pegar e dizer que é para o cenário, porque eu poderia ter mais de um cenário, poderia importar para todos os cenários, né, ao mesmo tempo. Aqui eu vou pôr só para esse. Eu vou colocar aqui para eliminar, né? Não precisaria porque a gente viu que está vazio, mas para eliminar os dados anteriores, ou seja, eu vou só sobrepor, né? Eu vou pedir para ele importar a partir da linha 4, porque as três primeiras linhas são cabeçalhos, senão vai dar erro, né? E eu vou buscar o arquivo de entrada. Buscar o meu arquivo de entrada, que é esse daqui. Aí aqui no log, eu poderia pôr para ele imprimir somente os rejeitados. Só vai imprimir o que dá erro. Eu gosto de imprimir todos, né? Porque aí eu já faço uma conferência se o número de linhas do meu arquivo de entrada bate com o número de linhas que aparece, né? Mas aí né, é uma questão de forma de cada pessoa trabalhar, tá? E aí eu vou pedir para importar. Pronto, tá? Então, ele importou uma série de linhas, 89 linhas, tá? E agora, se eu vier aqui, onde estava vazio a minha lista de previsões, aquelas previsões vieram tudo para cá, tá? Então, agora eu tenho um plano, né? Um plano não, perdão. Plano é lá no MRP. Aqui é cenário. Eu tenho um cenário parametrizado, né? E que tem uma previsão de vendas é, imputada no cenário, né? Além de ele estar lendo os pedidos de venda, né? Aí, como que a gente executa isso? A gente tem aqui uma tela que é um painel de controle, tá? A partir daqui que eu vou fazer a minha execução. Eu vou buscar, tá? Eu posso fazer, né? O APS, ele é um módulo de simulação. E eu posso fazer até 3 simulações que ele grava, ele guarda, né? Depois eu posso recarregar essas simulações para fazer comparação, tá? Aqui, para a gente, como a gente está começando do zero, eu vou pegar a simulação 2 e vou fazer um novo cálculo, né? Eu poderia só carregar a que eu já fiz, mas eu vou fazer um novo cálculo. Então, eu estou na simulação 2, um novo cálculo, tá? Aqui, ele vai me liberando, tá? Na verdade, cada etapa, né? À medida que eu vou rodando a anterior. Então, se eu rodar o planejamento,
né? Aí ele me liberou a explosão, que é a etapa seguinte. E aqui embaixo ele me liberou algumas consultas, tá? E alguns relatórios. No final, quando a gente chegar na penúltima fase, né, eu vou ter uma série de consultas aqui liberadas. Ele não libera tudo de uma vez. Eu posso ir fazendo fase a fase e olhando, né, as consultas para ver se em alguma fase ocorreu algum problema, ou eu posso vir aqui, né, executar até a subordinação, que é a penúltima fase. Por quê? Eu tenho que parar aqui para fazer uma análise do cenário, né, planejado e programado antes de eu confirmar, né? Depois que eu confirmei, ponto final, as ordens estão liberadas para o chão de fábrica, então eu preciso fazer a conferência, a análise daquela simulação antes da confirmação. Então, geralmente, a gente executa até a subordinação, tá? Eu posso começar, veja, eu já rodei o planejamento. Se eu marcar a partir do planejamento, ele vai rodar de novo o planejamento e vai rodar todas as fases até a subordinação. Se eu não marcar, ele vai pegar a partir da próxima que está liberada, que no caso aqui é a explosão. Eu não vou rodar a partir do planejamento, porque a gente já rodou o planejamento, tá? Só como orientação aí, como por que se rodaria tudo de uma vez ou fase a fase? Eu oriento normalmente numa implantação o seguinte: enquanto a gente está fazendo testes, ou mesmo depois que já entrou em produção, mas no começo, onde ainda se tem alguns ajustes finos, é bom rodar fase a fase e, em cada fase, pegar os relatórios que são liberados e conferir. Por quê? Se der alguma divergência, eu sei em que fase foi e eu posso ir lá e corrigir o parâmetro específico. Depois que o sistema já está rodando e já está estável, né, por uma questão de simplicidade, de comodidade até, eu rodo tudo, que é o que eu vou fazer agora, tá? Então, eu vou vir aqui, porque eu quero chegar na fase de subordinação para ter todas as consultas liberadas e para ter algumas outras telas que eu vou mostrar que são interessantes e que não partem das consultas dessa tela, tá? Então, eu vou pôr aqui para rodar até a subordinação. Vou executar. Vai demorar um pouquinho, mas não é nada fora do comum. Não sei se vocês notaram, né? Foi liberando, né, um monte de consultas aqui do lado. Depois nós vamos passar por elas, tá? Só para efeito de demonstração aqui, né? Ele me mostrou o seguinte, né? 63,86 de pedidos antecipados ou em dia, né? Quando ele diz pedidos, aqui não necessariamente sejam pedidos de venda firme, né? Pode ser pedido ou aquelas previsões que eu coloquei, tá? E 36,14 pedidos atrasados, ok? Então, por enquanto, eu vou deixar essa tela aqui e eu vou abrir uma versão desse painel, só que ela é em HTML e ela tem algumas informações interessantes. Então, quando eu abro aqui, primeiro que vamos voltar ali para a gente lembrar, eu estou fazendo este cenário e eu calculei a simulação 2. Então, vamos pegar o que a gente calculou agora, esse cenário e a simulação 2. Ele vai me carregar, né? Aqui ele me dá um panorama geral, né? Então, assim, aqueles, é, em termos de pedidos em dia, né? O verde em dia ou antecipados e o vermelho atrasados, né? Aqui nesse painel do lado ele me dá algumas informações gerais, como por exemplo, né, que eu tenho, que ele considerou, que ele usou 4 ordens de produção firmes, ou seja, essas ordens de produção elas já existiam. Não foi o APS que gerou, tá? Ele gerou 93 ordens de produção planejadas. As ordens de produção planejadas
são as ordens que o APS gera, né? Elas ainda não existem, né? Então, assim, o que eu quero dizer com elas ainda não existem? Elas são só uma simulação. Então, se eu for lá na tela, né, do módulo de produção, onde a gente abre a ordem de produção, que é a tela CP0301, essas 93 ordens ainda não existem. Só depois que eu fizer a etapa de confirmação é que essas 93 ordens serão transformadas em ordens firmes. Eu tenho aqui 311 ordens de compras planejadas, né? Ele não tinha nenhuma firme, né? Então ele planejou todas 311 ordens de compra, tá? Da mesma forma, essas planejadas elas não existem lá na tela, né? De compras, né? Do CC0301, tá? Quando eu fizer a confirmação, é que elas vão ser confirmadas, tá? E ele me mostra que eu tenho 100, naquelas ordens, 93 planejadas e 4 firmes, tem 100 operações. Por quê? O APS, na verdade, quando ele faz a programação, ele programa, ele sequencia as operações das ordens, né? Então, saber quantas operações talvez seja importante, tá? Aí, aqui embaixo, eu tenho um gráfico, né? E que eu posso gerar, que é de carga, né, que chama ocupação dos grupos de máquina, né, ou carga, né, dos grupos de máquina. Então, eu vou pegar um período aqui, por exemplo, de 15 a 31 de janeiro, vou aplicar, e aí ele me mostrou aqui os 2 grupos de máquina que estão envolvidas nestas operações, né, que são o grupo de máquina, não sei se dá para ver bem aí, que é esse mais escuro, APS01, e o mais claro, que é o APS SE02. Quando eu passo o mouse aqui, ele me mostra qual é o grupo de máquina e um número, 73,5. Isso, como está mostrando aqui, ó, no canto, é a ocupação percentual. Isso significa o seguinte: neste período que eu coloquei ali, né, de 15 de janeiro a 31 de janeiro, esse grupo de máquinas está com uma ocupação de 73,5%. Enquanto o outro grupo de máquinas, né, está com uma ocupação de 50%. Eu posso ver isso num outro formato, né, que é carga versus capacidade, que ele vai trazer, né, 2 barras para cada grupo de máquinas, né, aonde uma das barras, né, a mais clara é a capacidade e a mais escura é a carga em horas. Então aqui, esse grupo APS01, né, eu tenho uma capacidade nesse período, né, que está parametrizado ali em cima, de 384 horas, e eu tenho uma carga de 282,24 horas, né? Se eu dividir essa carga por esta capacidade, vai dar os 73,5%. Né? E da mesma forma que no APS SE02 eu tenho uma capacidade de 192 horas e eu tenho uma carga de 96 horas, exatamente os 50% que tinha dado na ocupação percentual. Tá? Então, assim, essa tela é um painel geral que já me dá algumas informações, como, por exemplo, percentual, né, ou quantidade de pedidos ou previsões atrasadas, né, uma visão de quanto de ordem de produção e de compra planejada e de quantas operações ele programou, né, e uma visão já no período em que eu parametrizar, achar mais adequado das cargas, né, de cada grupo de máquina.
né? Aqui, claro, eu só estou aqui envolvido só com 2 grupos de máquina, mas se eu tivesse vários, eu poderia selecionar aqui, ó, qual que eu quero ver. De repente, eu não preciso querer ver todos, eu posso querer ver um só, né? Aqui, como são só 2, eu vou deixar os 2, tá? Aí, voltando lá para o meu processo, né? Vou fechar isso aqui. Eu quero mostrar uma tela que chama demonstrativo de cálculo do item. Ou seja, ela vai me mostrar como é que ficou o estoque projetado nesta simulação, como o estoque projetado de cada item ficou, tá? Então, assim, eu vou abrir aqui qual foi o cenário, eu vou pegar a simulação 2, que foi a que a gente fez agora, e aí ele me traz todos os itens que foram calculados nesse cenário, tá? Eu vou pegar esse primeiro produto acabado aqui. Aí ele me dá um detalhe, né? E aqui ele me diz data a data, né? Quanto que eu tenho de ordem planejada, eu posso abrir isso aqui e aí ele diz qual que é o número dessas ordens planejadas. Esses números baixinhos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, são números de ordens planejadas, né? Quando isso aqui se torna ordem firme, aí ele segue, né, a faixa de numeração lá do módulo de produção. Provavelmente isso aqui vai virar um 500 mil e alguma coisa, né? Mas aqui eu consigo ver. E eu consigo ver toda a composição do estoque, o disponível após cada movimentação, né? Então, ele parte de um saldo inicial, que está no canto aqui, que é 0, né? E vem compondo. Então, no dia 24/1 teve 22.500 unidades, né? Em ordens planejadas. Então, o disponível vai ser 0 mais 22.500, né? Aí depois, no dia 25, tem mais 9.000 unidades em ordens planejadas. Então, 22.500 mais 9, 31.500. E assim ele vai compondo, né? Quando eu tenho uma previsão, por exemplo, aqui, ó, no dia 21/2, eu tenho uma previsão de 7.500 unidades. Essa previsão é uma previsão de venda. Então, aqui eu vou diminuir. Então, no dia 9/2, eu tinha 49.500, né? Nesse próximo movimento, que é no dia 21/2, né? Em termos de previsão do cenário de 7.500, eu diminuo e caio para 42.000. E assim ele vai compondo, tá? Esses valores ao longo das datas, né? Talvez uma visão mais interessante seja aqui no que a gente chama de flutuação, onde eu vou ter como fica meu gráfico, né, de disponibilidade de estoque ao longo do tempo, tá? Então, essa linha vermelha, né, ela é o estoque de segurança do item, né? E essa linha azul é o saldo disponível à medida em que vão acontecendo movimentos planejados ou previstos, né? Então aqui assim sempre está tendo ordens planejadas subindo o meu estoque, né? Até que chegou aqui, né? Teve aquela previsão de venda de 7.500 que caiu o meu estoque para 42.000, né? E ele fez um planejamento de tal forma que o meu estoque terminou, né, o horizonte de planejamento aqui, né, é, com exatamente o estoque de segurança. Né? Então, assim, conceito de estoque de segurança, nada acontece abaixo dele, que é o que está sendo mostrado aqui. Nada está acontecendo abaixo do estoque de segurança, tudo acima dele. Tá? Então, essa visão é interessante porque a gente tem uma representação gráfica do que está acontecendo com o estoque. Né? Se a gente pode pegar claro, cada item vai ter um comportamento diferente, né? Em termos de flutuação de estoque. Por exemplo, aqui eu peguei uma matéria-prima, ela vai ter uma flutuação já bem diferente, né? É, porque a matéria-prima geralmente ela pode ser consumida em mais de um item, então você vai ter muito mais pontos nesse gráfico, né? Mas ela continua ficando sempre acima do estoque de segurança, né? E termina no estoque de segurança.
Tá? Então, isso aqui, depois a gente vai ver um dos motivos em que, que o APS ajuda a otimizar o seu estoque, né? Deixando ele sempre com segurança, mas sem exageros, né? E, assim, eu poderia usar, ver todos os itens, mas é a mesma coisa, é o mesmo conceito, tá? Aqui eu tenho um gerar CSV, que é para gerar o quê? Um arquivo CSV, que depois eu posso abrir num Excel, né, do que está aqui. Eu posso abrir aqui, mostrando a pasta, demonstrativo de cálculo. Então, assim, mas este demonstrativo que está aqui, ele mostra só o que está nesta tela, né? Essas informações aqui. Ah, eu tenho saldo inicial de 0, em ordens eu tenho 67.500, em reserva eu não tenho nada, em pedidos eu não tenho nada, em previsão, né, do cenário eu tenho 52.500, o disponível final vai ser 15.000. É isso que ele me manda aqui, tá? Vou salvar. Aí eu vou voltar e vou mostrar, né, um, uma outra tela que chama Gantt de operações, que é o que mostra a programação, tá, que o sistema fez das operações das ordens de produção. Então eu vou pegar o cenário, aí depois a gente pega aqui a simulação 2, ele vai pedir para eu abrir, eu vou pegar o mesmo intervalo ali, né, não, vou pegar um intervalo não tão grande para a gente não ter uma informação tão estendida, né? Vou pegar de 15 a 20 de janeiro e vou pegar dos dois grupos de máquinas, tá? E vou aplicar. O que ele me mostra aqui? Um gráfico de Gantt, né? Das operações das ordens de produção que ele programou e como ele programou. Só aqui vindo para cá, não peguei nenhum intervalo que tivesse. Tem algumas que a gente pega a ordem. Deixa eu tentar pegar um intervalo maior para a gente conseguir ver, talvez. Então, assim, por que uma barra é escura e outra é clara? A barra escura, ela é uma ordem de produção firme. Essa aqui é a ordem de produção. É a ordem de produção. Eu só cliquei em cima da barra, a ordem de produção 139 e 108. Se eu for lá no módulo de produção CP0301, eu puxar essa ordem, ela existe, tá? E as barras claras são ordens de produção planejadas que o APS gerou, tá? Então, assim, essa daqui é a ordem de produção planejada número 18. Tá? Ele me diz as informações da ordem, né? Qual que é a data, a hora de início, qual que é a data, a hora de fim, a data e hora de liberação, né? E o tempo de execução, tem tempo de preparação, né? É, e aí, né? Aqui a gente não está vendo uma coisa. é, quando eu cliquei ali, eu acabei mexendo nela manualmente. Eu posso fazer isso, tá? Então eu posso pegar uma ordem aqui e falar assim, eu quero trazer para cá. Eu mexi nela manualmente, tá? Só que ela ficou laranja e ali apareceu, a operação está inconsistente, está tendo algum problema, tá? Mas eu posso depois vir aqui, ó, clicar com o botão direito em cima da barra e fazer um desfazer ajuste manual. Volta ao que era. Aqui, né, a gente não está vendo se tem atraso, né? Por quê? Porque neste gráfico, nesse momento, eu não estou realçando os atrasos. Então, eu vou clicar em cima de qualquer barra com o botão direito, realçar atrasadas. Aquelas duas lá de cima, né, até mais de duas, porque tem uma aqui, né? Essas daqui estão atrasadas. Aqui não é nem, porque aqui do lado, nas máquinas, eu tenho primeiro o grupo de máquinas, né? E quando eu abro, os centros de trabalho, né?
Então, nesse centro de trabalho APS-SE 02.01, que é esse primeiro aqui, eu tenho essa ordem aqui, 139.112, que está atrasada. Aí logo depois eu tenho uma outra ordem, também firme, 139.111, que não está atrasada, tá? Tá azul. E depois eu tenho uma ordem, que é a 18, né? Que também não está atrasada, né? Então, assim, eu posso ver, aí eu posso desfazer o Hellstar ou não ver esses atrasos. Aí depende do que eu estou querendo olhar aqui, tá? Então, assim, esse gráfico é bastante útil, né? Eu consigo ver todos os atrasos. Eu posso, né, como vocês viram, mexer nessas ordens aqui, manualmente, deslocar, tá? É, mas ele diz que a operação fica inconsistente. Teria que ver por quê, né? Mas se eu não quiser, eu desfaço e ele volta ao normal, tá? Normalmente, né, eu não tenho um interesse muito grande, né, salvo exceções, de ficar mexendo nessa programação. Por quê? Quando eu implantei o APS, eu fiz toda uma análise, todo um levantamento, toda uma modelagem, né, do parque industrial da empresa. Para quê? Para que o APS trabalhe com os parâmetros o mais otimizado possível. Então, como eu disse, salvo exceções aonde por acaso ocorreu, né, uma repriorização de algum pedido de venda, né, e eu poderia achar a ordem relativa àquele pedido de venda, né, e adiantá-lo, né, salvo esse tipo de exceção, raramente eu vou ter que mexer nessa programação, porque ela já foi parametrizada, tá, para ser otimizada, tá? E mesmo quando eu tenho, e isso eu até vi num projeto há pouco tempo, mesmo quando eu tenho uma, por exemplo, uma entrada de um pedido novo, grande, com data apertada e que vai influenciar muito na minha produção, mesmo assim, ficar trocando ordem manualmente, não sei se é o mais adequado. Por quê? Não demora tanto tempo assim, né, rodar uma nova simulação. Então, assim, eu rodei uma simulação numa segunda-feira, né, e tive um resultado. E confirmei e está na fábrica. Tudo bem. Na quarta-feira, me entra um super pedido grande e que vai impactar minha produção e eu sei disso. Tudo bem, eu vou rodar uma nova simulação, só que agora com esse pedido presente e ver o que muda, né? Dado o que mudou, eu posso então confirmar, né, as ordens que foram alteradas, tá? Porque no processo de confirmação eu escolho quais ordens serão confirmadas e quais não serão confirmadas, tá? Então, assim, essa mexida manual, acho pouco provável, né, que os PCPs fiquem fazendo, até porque a ideia não é essa. A ideia é que se parametrize corretamente, né, o APS para que ele dê o melhor resultado possível, né? Então, mas de qualquer jeito, né, é possível a gente mexer nessas ordens manualmente, tá? Então, assim, aqui, essas telas, que são as telas HTML, né, do APS, que são telas mais novas, mais recentes, tá? São essas. O que eu quero mostrar um pouco, eu vou voltar naquele primeiro painel de controle, né, para a gente poder, a partir daqui, abrir algumas telas, né, algumas consultas, que são, na verdade, as telas mais interessantes, para a gente ver como é que funciona. Tá? Então, eu vou começar aqui com esse detalhe do planejamento da demanda. Clico aqui, e aí eu preciso escolher um item. Posso clicar duas vezes aqui e escolher qualquer item. Vou escolher esse primeiro aqui, que é um produto acabado, APS 01. Escolhi ele, eu venho aqui e dou um
um chequinho aqui, né? E vamos aumentar essa tela. É, e aí aqui, o que que eu tenho? Qual é o saldo de estoque inicial dele? Zero, né? Aí, a cada data, eu vejo o que está acontecendo. Então, nessa data aqui, ó, 21/2, tem uma ordem planejada, né, que é a ordem 1, né, de 22.500, né? A quantidade da ordem está aqui, ó, 22.500, e o disponível, né, é o zero, que é o estoque inicial, mais os 22.500 dessa ordem planejada, vai ficar com 22.500. Quando no mesmo dia 21/2, né, eu tenho 7.500 de previsão. Então, previsão consome o estoque. Então, no final, vai acabar terminando com 15.000, que é os 22.500 menos os 7.500. E assim eu vou compondo isso, né, aqui nessa consulta, né? Aquela tela HTML que a gente viu é mais ou menos esta composição, né? Só que com uma tela um pouco mais confortável de se ver, né? Porque é mais amigável, HTML, eu tenho um gráfico, né? Demonstrando a evolução do disponível em estoque, né? Mas eu posso ver de forma analítica, sim. E aqui eu tenho um botão aqui de Excel, né? Mandar isso aí para o Excel, sem grandes problemas. Abrindo aqui o Excel, está demorando um pouquinho, mas pode ser que travou. Não. Então aqui, ele me vem nesse formato, é a mesma coisa que está lá, só que eu tenho isso em Excel. Posso guardar, né, para análise posterior, enfim, tá? Mas eu tenho essa informação em Excel, tá? Isso aqui é uma consulta, então, né, assim como aquela consulta HTML é item a item, tá? Tem algumas coisas que tem relatório, outras não. Então, se eu ver aqui em relatório, tem um detalhe do planejamento de demanda, só que este relatório ele é texto, tá? Sim, ok, né? Posso ver todos os itens do cenário num certo período de data aqui, né? Mas ele é um relatório texto, tá? Pode ser que seja importante, né, tirar tudo de uma vez, tá? Voltando aqui nas consultas, tem uma consulta que são as ordens de produção. Vou abrir, né? Parametrizar aqui, tá? Vou colocar, deixar todas mesmo. Já carregou tudo. Então, assim, aqui eu estou classificando elas por data de entrega, mas pode ser por atraso, por data reprogramada, do jeito que eu achar mais conveniente, né? Eu posso abrir aqui, essa tela ela fica grande, né? Porque tem bastante informação. É, Aqui eu estou vendo, né, no caso, as ordens planejadas e as firmes, né? Eu poderia ver só as planejadas, só desmarcar as firmes, só tem ordem planejada. O tipo dela aqui é OP, OP não é ordem de produção, é ordem planejada, tá? E tem, quando eu ponho as OFs, tem ordem firme. Não é ordem de fabricação, mas é ordem firme, tá? E eu tenho toda a informação, né, das ordens que foram geradas, tá? Que eu também posso é, mandar para Excel. Vai demorar um pouquinho, não sei se é adequado, porque o tanto que demorou a outra, mas, bom, enfim, vamos tentar. Ele vai processar.
Mas ele trouxe até mais rápido, enfim, né? Então, é a mesma informação que está lá, né, só que em Excel. E aí eu posso manipular, guardar, manipular da maneira que for mais adequado para mim, tá? Fechar esse Excel. Salvar. Vamos continuar aqui. Eu tenho aqui, né, rede de operações, aqui. Se eu pegar aqui uma ordem de produção planejada, essa daqui, tá? Eu der um detalhar, ele vai entrar justamente na consulta de redes de operações. Por quê? Ele pega a ordem 8, que foi a que eu marquei, e ele vai abrindo isso, né, por operação e por material que é usado, né? E com algumas informações que podem ser úteis, né? Então, assim, aqui a ordem de produção, que é a 8, né? Ele é de um item fabricado, esse aqui, de 34.000, com data de início 12/1, né, a data da disponibilidade 12/1, e ele, para fazer essa fabricação, tem uma operação, né, que é a operação 10, né, e que usa essas 4 matérias-primas. Tá? Então, assim, aqui muitas vezes é usado para quando a gente tem algum problema, quando tem algum problema de atraso, a gente vê que ponto que atrasou, tá? Eh, por exemplo, tive um problema de matéria-prima, qual foi o motivo do atraso? Disponibilidade de matéria-prima. Aí eu tenho que achar a ordem, mas lá, quando a gente vê, ele mostra a ordem, né? E vir nessa consulta para quê? Para achar qual matéria-prima que atrasou. Que estava com uma disponibilidade diferente da necessária para a ordem. Né? Eu precisava dela no dia 4/1, mas ela foi reprogramada ou só vai chegar dia, né, sei lá, 20/1. Né? Por conta disso, eu vou atrasar a minha produção. Tá? Aqui eu tenho duas outras formas de ver, né, a carga, né, e a capacidade e a carga máquina. Está dizendo diário, mas eu posso pôr por um período, né? Então, assim, é só maneiras diferentes de ver essa carga, né? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, né, essa carga versus capacidade. Eu vou até deixar esse aqui porque acho que é um período que é razoável, né? Bem que acho que até 20/1 de 23, talvez seja um período menor, mais fácil de ver, né? Aí aqui, ó, né, eu estou pegando todo o cenário, ou seja, todo o meu parque industrial, né? E eu tenho aqui, analiticamente, né, algumas informações. Neste cenário todo, eu tenho 6 recursos. Que 6 recursos? Eu tenho 2 grupos de máquinas, onde um tem 2 centros de trabalho, 2 recursos, e o outro tem 4 centros de trabalho. São 6 recursos. Tá? Eu tenho uma capacidade de 1.296 horas, só que essas 1.296 horas são dos 6 recursos neste período que eu coloquei, né? Que eu coloquei ali, né, na verdade, de 15 a 20, que não era 15/1, era 15/12, era 15/1 do 23 a 20/1 de 23, que diminuiu bastante. Eu tenho, então, os mesmos 6 recursos, né? Eu tenho uma capacidade de 240 horas relativos aos 6 recursos, neste período de 15/1 a 20/1, né? Eu tenho, nesse período, para todo o grupo, né, um tempo de preparação de 8 horas, tá? Um tempo de máquina de 121 horas, o tempo total de operação, né, para o cenário todo é de 129. Por que 129? Porque eu tenho 121 horas mais 8 de preparação. A operação, ela vai englobar, né, tanto o tempo máquina, que é o tempo que a máquina está rodando mesmo, fazendo alguma coisa, quanto o tempo de preparação. E eu tenho um tempo homem um pouco menor,
Então, assim, tem máquina que ela pode, neste caso aí, provavelmente está trabalhando sozinho, tá? Então, eu tenho 85 horas, né? Eu posso especificar aqui por, por grupo de máquinas e até por máquina, né? Então, assim, é só essa máquina, são 40 horas, 8 horas de preparação, 42 horas de tempo máquina, 50 horas total, tempo de operação, né? Então, a gente já vê que se eu tenho 50 horas de tempo de operação e 40 só de capacidade, né? Eu estou com um problema nessa máquina, né? Uma coisa que eu consigo ver é de forma gráfica isso. Isso que eu tenho que partir aqui. Aqui ou aqui. É. Então, assim, aqui eu consigo ver que no período eu não estou com nenhum grande problema, né? Aqui eu estou com 5%, é tempo de preparação, o azul. E esse aqui equivale a 53% tempo de operação, né? E aqui eu tenho 45% de tempo de operação. Nos grupos de máquina, eu não estou com problema, tá? Mas pode ser que eu tenha problema em uma máquina, né? Então, por exemplo, neste grupo de máquina, aqui, ó, né? E quando eu clico aqui, ele me mostra máquina por máquina, centro de trabalho por centro de trabalho. E aí eu já tenho que, neste centro de trabalho aqui, eu tenho problema. Por quê? Aqui embaixo está me dizendo já que eu tenho capacidade de 40 e carga de 42. Portanto, minha utilização é 107%. Né? Então, aqui é uma outra forma, né, talvez um pouco mais analítica, da gente enxergar é, aquela carga versus capacidades que eu mostrei naquela tela HTML. Tá? Aqui, claro, eu consigo ver em qual ordem está acontecendo cada coisa, né? Em qual ordem está acontecendo cada coisa dentro do grupo de máquina ou dentro do, do centro de trabalho. E isso. Dentro do grupo de máquina, eu consigo ver qual ordem está contribuindo mais ou menos, né, para estouro ou não de carga máquina, olhando, né, esses dados mais analíticos. Tá? O outro, de carga máquina diária, também é mais uma forma diferenciada da gente olhar. Eu vou pegar o mesmo período para a gente, né? Então, assim, aqui o que acontece? Peguei do dia 15 ao dia 20, né? O dia 15 acho que é domingo, então, assim, peguei esses 5 dias, né? Então, eu estou pegando o cenário todo, ele está me dizendo aqui que é, eu tenho 16 horas de capacidade, né? E eu tenho 4 horas de preparação e 11 de carga, né? Então, só que 11 mais as 4 vai dar 15,71, que de 16 é 98,22%. Posso ver isso em cada barrinha dessa, né? Então, aqui, né, se eu pegar uma barrinha aqui, por exemplo, né, esta máquina, né, esse grupo de máquina, perdão, né, nesse dia 17, ele tem 8 horas de capacidade, provavelmente um turno só, né, e ele tem 8 horas de carga, então a utilização é 100%. Tá? Então, é uma forma um pouco diferente da gente ver. Se eu clico no grupo de máquina, ele me mostra a carga de cada máquina aqui. Então, por exemplo, esse APS 01, ele vai me mostrar que dia por dia ele está com a carga total. Já o APS 02 tá no dia 16, 17 ele não tem nada, mas no 18, 19 e 20 ele está com carga total. Então, assim, é uma outra forma, uma outra maneira da gente enxergar a carga, né, por intervalo de datas. Ok? Programação de grupo de máquina. Vamos lá. O que isso aqui vai me mostrar? Isso aqui vai me mostrar, por grupo de máquina, num determinado período, que eu vou ver aqui naquele mesmo intervalo,
E aí eu quero ver aqui que eu quero, qual que é a minha lógica, né? Isso aqui vai me mostrar qual que é, como que eu quero ver essa informação. Então, por grupo de máquina e item é o padrão que vem, mas eu posso pôr mais informações. Eu quero ver o centro de trabalho também, e eu quero ver nesta ordem aqui, né? E aí eu quero ver também a data de início e a data de término, né? São as informações que ele vai me mostrar. E vou pedir para trazer. Aí aqui ele me traz todos, né? Naquele período ali, ele vai me trazer essas informações, né? Ah, ficou muita coisa, eu posso tirar algumas informações daqui, por exemplo, né? Eh, então, porque assim, aqui na verdade, não, daqui eu não posso, dessa visão aqui é padrão, né? O que eu poderia tirar é aqui, né? Porque ficou, qual que é o grupo de máquina, o centro de trabalho, ou seja, a máquina, né? O item, a data de início e a data de término, data de início e a data de término, né? Em cada um eu clico, ele me mostra o detalhe aqui do lado, né? Da ordem de produção planejada número 10 deste item, né? A operação é 10, tá? E qual grupo de máquina, e aqui ele me traz uma série de informações. Aqui está só uma ordem por causa do período, né? Mas se tivesse completo aqui, eu conseguiria, por exemplo, mandar para o Excel, né? Aqui vai mandar só essa, né? Mas eu poderia mandar toda essa consulta. Esperar o Excel abrir. Pronto. Então só veio uma, porque era só o que tinha lá no detalhe, mas veio com todas aquelas colunas, todas as informações, né, que acaba deixando, né, em Excel muito mais fácil para manipulação de dados, tá? Então, isso aqui é realmente só uma programação do grupo de máquina. É o que tem, né, programado para um determinado grupo de máquinas ou para uma determinada máquina, centro de trabalho, né, no período de tempo que eu determinar ali na consulta, tá? Essa aqui é uma consulta interessante que chama liberação de matéria-prima. Deixa eu abrir aqui e parametrizar algumas coisas que eu quero que sejam vistas, mas o principal geralmente é data, né? Quando eu estava mostrando os slides, eu mostrei, eu falei de outputs, né? E uma das coisas que eu falei foi justamente essa liberação de matéria-prima, que é mostrar quando e para onde cada matéria-prima tem que ser liberado, né? Para eu não sair, né, num dia tirando toda a matéria-prima do meu armazém e levando para a produção, né, e ficando eventualmente sem espaço, tá? Então aqui vem, né? Se eu clicar aqui, sempre que eu clico aqui no nome do cenário, vem, digamos, parque industrial parametrizado todo, mas eu posso ir por partes. Então, assim, essa matéria-prima aqui, ó, 01, se eu abrir aqui, eh, ela vai ter que ser liberada para o grupo de máquinas APS 01 em algumas datas, né? Então, vou pegar uma aqui, por exemplo. No dia 25 de janeiro, desculpa, no dia 25 de janeiro, vai ter que ser liberada esta matéria-prima, a PSMP01, para o grupo de máquinas APS 01, tá? Para essas ordens de produção nesses horários, né? Então, às 11h08 eu preciso liberar 9 unidades e às 11h29 para a ordem de produção planejada 3, mais 9 unidades, né?
se eu pegar aqui, por exemplo, no dia 30 de janeiro, né, a mesma matéria-prima, no mesmo grupo de máquinas, eu vou ter que liberar, né, às 8 da manhã, 9 unidades para a ordem de produção 11, né, no grupo de máquina PS01, e às 14h03, né, mais 12 unidades para a ordem de produção 60. Tá? Então, isso aqui é uma coisa, é mais uma vantagem que o APS dá, que é não só programar, né, qual a sequência que as ordens precisam ser feitas em cada máquina, mas também com qual é a sequência e quais os horários que cada matéria-prima precisa ser liberada para o chão de fábrica para que as ordens iniciem na data programada. Tá? Também, da mesma forma, consigo mandar, né, para Excel, se eu tiver uma programação muito extensa, tá? Aqui, né? Deu algum problema no Excel, mas tudo bem. É, vou ter que derrubar a tela. Só. Uns probleminhas que às vezes acontece, eu vou ter que derrubar a tela. A gente já já volta. Tem que sair um pouquinho do sistema, porque quando ela caiu, desconectou o banco. Mas é coisa rápida. Vamos voltar aqui. Carregar a mesma simulação que a gente estava trabalhando, vou só carregar. Da primeira vez a gente deu a gente deu um novo cálculo, agora não, já foi feito o cálculo, só carreguei os dados da simulação. Tá? Aqui, bom, eu imagino que a liberação de matéria-prima ficou compreendido, né? Mas se não ficou, depois tem a sessão de dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Tá? Aí a gente tem uma programação de compra, né? Aí eu vou pegar também um range de datas aqui, tá? De 15 de janeiro a 31 de janeiro. Acho que não vai ter tanta coisa. E eu quero o aqui ele me mostra, né? Se eu clicar aqui no cenário todo, me mostra tudo, né? Mas eu posso ir abrindo aqui por comprador. Como que foi? Aqui nessa classificação, né, da visão, né? Por isso que eu quero ver por comprador, por data de emissão e por item. Então foi assim que ele trouxe para mim. Então, quando eu abri, ele me trouxe os compradores que têm itens a serem comprados, né, de acordo com a simulação do APS, né? Depois eu posso abrir aqui, ó, por data, né? Então eu posso escolher uma data para o dia 24 de janeiro, né, ou 25 de janeiro. Eu tenho duas ordens de compra, né, do item APS MP01, tá?
As duas, essas datas aqui são datas de emissão, então as duas são para a data de emissão 25 de janeiro, né? E as duas, por acaso, são para a data de necessidade 7 de fevereiro, de 4.500. No dia 31, né, na data de emissão 31 de janeiro, eu já tenho algumas outras ordens de compra, né, com quantidades diferentes para outra data de necessidade. Tá? Então, assim, que isso aqui realmente é uma programação de compras, tá? Que eu posso ver desse jeito, eu posso ver fechado assim, em vez de ver tudo de uma vez, né? E mandar para Excel, que eu não estou pretendendo fazer nesse momento, porque da outra vez travou, né? Mas vai sair exatamente o que está aqui em Excel, tá? As mesmas colunas, né, em Excel, tá bom? Eu tenho depois uma outra consulta de compras que chama gestão de compras, tá? É um pouquinho diferente, né? Vou abrir aqui. Vamos. Está dizendo até 30 de janeiro de 2024, que é um pouquinho longe meu corte, né? Vou pôr um pouquinho em 31 de janeiro de 23, que acho que está bom. Vamos ver. Por comprador e por família de material. Então, aqui, de novo, tenho 4 matérias-primas, né? MP01, MP02, MP04 e MP03, tá? Aqui eu tenho por comprador, né? Por matéria-prima, né? Então, o que que acontece? Aqui, ele me mostra, por exemplo, falta de material. Ele poderia me mostrar também, no mais aqui, ó, excesso, mas não tem nenhum excesso, só tem falta. Se a gente for aqui em cima da barra, com o botão direito, e dar um detalhar faltas, ele abre aqui e me diz o seguinte, que esta matéria-prima MP03 tem nesse período que eu coloquei, né, 1.073.000 unidades de necessidade, o estoque é zero, portanto a falta é os mesmos 1.073.000, tá? E a falta é 100%, porque eu tenho zero, né? Calcular percentual em cima de zero, né? Simplesmente tudo, né? É, por que que aqui tá, é tudo falta? Por que que aqui tá azul e aqui tá vermelho? O que é vermelho é falta é 100% e o que tá em azul, a falta é menor que 100%. Vamos pegar um aqui, ó, detalhar a falta, né? Que é essa APS MP02. A minha necessidade é 805.380. Eu já tenho 2.800 em estoque disponível, portanto, falta 802.580, que corresponde a 99,65% da minha necessidade. Tá? É uma outra forma da gente enxergar a parte de compras. Tá? E para a gente, né, mostrar uma consulta que eu acho bastante interessante, bastante importante, né, que complementa esta informação que tem aqui nesse painel principal aqui, que é 63%, né, 63,86% de pedidos antecipados ou em dia e 36,14% de pedidos atrasados. Como informação geral, é uma boa informação, mas talvez eu precise de uma informação um pouquinho mais detalhada, que é no indicador de qualidade de atendimento que eu vou conseguir. Deixa eu só parametrizar com ele fechado, depois eu abro, né? Então eu vou vir aqui, ó. A partir de quando? Que data de entrega prevista? Vamos pôr a partir de 15/1 de 23 até 30/4 de 23, 15/1 de 23, né? A data programada ou reprogramada, eu vou pôr até 31/7 de 23 para a gente ter um range de datas bem grande, né? E aí eu quero pôr minha visão. Como que eu quero ver? Eu quero ver por cliente. Não, família comercial. Eu quero ver por item, pela situação do item. O cliente eu tirei, desculpa. Só que o cliente vai lá em cima. Pela data prevista e pela data de entrega reprogramada. Então, como mostrava lá,
naquele outro painel, eu tenho 50 entregas, aqui não é percentual, é 50 entregas em dia e 29 entregas em atraso, né? Vamos abrir aqui. Então, assim, aqui, por que está sem cliente? Porque não é pedido, é previsão. Previsão não tem cliente, a previsão é só uma previsão do comercial, né, de uma quantidade para uma determinada data. Vamos abrir aqui. Então, eu tenho os itens, né, que estão dentro dessa simulação. E, por exemplo, esse item aqui, ó, ele tem 11 atrasos, né? Que é bastante. Dos 29, 11 é aqui. Então, eu vou abrir aqui, ó. Tá vendo? Ele já me mostra a situação, atraso. Eu vou abrir. E aí ele me mostra por data. Que data? A data prevista, né? A data prevista é a data original. Então, por exemplo, tinha desse item, tinha uma previsão de vendas para o dia 1º de fevereiro. E ela foi reprogramada para o dia 14 de fevereiro. Então, a primeira data, porque eu coloquei isso aqui quando eu parametrizei. A primeira data é a data de entrega prevista e a segunda data é a data de entrega programada, ou seja, que eu consegui programar, por algum motivo eu não consegui programar na data prevista. Tá? Aí, quando eu cliquei aqui embaixo ele me apareceu uma informação, né? Então, o item, né, a quantidade, 15 mil, que é uma previsão, né, a data original, 1º de fevereiro, a data reprogramada, né, é dia 14 de fevereiro. Né, situação em atraso. Se eu clicar aqui em cima, ele abre mais uma visão aqui embaixo, né, e ele me diz, relativo a esta previsão, existe uma ordem de produção planejada, que é a ordem número 18, né? E de 30 mil, né? Que ela está em atraso porque não teve motivo do atraso, matéria-prima. O que isso significa? Significa que alguma matéria-prima não vai chegar a tempo dela ser produzida, né, para entregar na data prevista. Né? Um outro caso que pode acontecer é, se eu achar aqui, isso. Então, neste caso aqui, ó, eu tinha, para esse mesmo item, uma previsão de venda para 6/3, 6 de março. E ela foi reprogramada para 31 de março. Né? Tá aqui. Qual que é o motivo? É a ordem planejada, né? 22, né? E ela foi reprogramada por conta de capacidade de produção. Eu não tinha capacidade de produção para colocar ela antes. Então, ela teve que ser reprogramada para uma data posterior. Tá? Então, aqui eu consigo não só ver a minha qualidade de atendimento realmente, né, como eu consigo ver os motivos. Tá? E vendo os motivos, eu posso melhorar isso e até, se for preciso, né, alguma entrega que tiver algum pedido que é muito importante, que eu preciso entregar na data que ele está atrasado, eu posso alterar, né, algum parâmetro, ou eu posso alterar ele até manualmente para que essa ordem seja passada na frente. Tá? Então, essa tela ela é muito, muito importante. Tá? E então a gente passou por todas as consultas que são, na verdade, no dia a dia, o que vai ser efetivamente utilizado. Tá? A gente tem poucos, na verdade, poucos relatórios, né? E esses relatórios, eles apesar, como eu disse, né? O relatório tem a vantagem de você tira de vários itens numa única execução, mas às vezes ele sai num formato que não é tão confortável. Eu acho que as consultas, ainda que seja item a item, acaba sendo mais confortável, tá? Mais amigável, tá?
E depois disso, depois de todas as análises, todas as novas simulações, porque eventualmente em cima de uma análise eu posso dizer, não, mas esse parâmetro aqui não está bom, eu vou alterar, porque isso vai mudar algum resultado que eu preciso que seja mudado. E eu mudo o parâmetro e faço outra simulação. Tá? Isso é o processo, né, natural do APS. Você simula, né, com todas as entradas, vê todas as saídas, vê todos os resultados. Se não tiver adequado, você altera o que precisa alterar, simula de novo, até achar uma, uma simulação que ficou bom, que ficou adequado. Somente aí você vai passar para a etapa de confirmação. Tá? Então, assim, esse é o ciclo do APS. Essas são as consultas que a gente tem à disposição no APS. E, assim, que eu tenho para mostrar, eu vou parar aqui, eu vou voltar um pouquinho na apresentação, tá? Para falar um pouquinho de algumas coisas, né, importantes e para depois a gente abrir para dúvidas, tá? Então, voltando um pouquinho aqui onde a gente parou, né? E eu vou falar um pouquinho, né, que é uma coisa bastante importante, né, sobre alguns requisitos para implantar o APS. Por quê? Senão a gente pode ter problemas na implantação do APS, onde às vezes o APS no final não dá o resultado esperado, mas porque a gente tem algum tipo de problema fora do APS, tá? Então, assim, esses pontos são muito importantes, né? Então, assim, claro, começar pelo básico, o estoque apurado. Então, assim, o estoque dentro do sistema tem que estar correto, ou ao menos o mais correto possível, né? Então, coisas do tipo, eu produzo hoje e eu só reporto essa produção feita daqui 2 dias, né? Para o PS, isso é um problema, porque ele vai dizer que não tem, quando na verdade tem, e ele vai mandar produzir de novo. Eu estou com um problema aí, né? Então, manter o estoque, os procedimentos que mantêm o estoque do sistema, né, bem condizente com o real, é condição sine qua non para que o APS seja implantado corretamente. É, outra coisa são as estruturas de produto, né? Ou seja, a composição dos meus produtos tem que estar corretas. Porque na hora em que eu for gerar uma necessidade, né, e for explodir essa necessidade nas suas matérias-primas, por exemplo, ele vai olhar a estrutura do produto que está cadastrado na engenharia. E se isso tiver com divergência muito grande, vai ser um problema, porque ele pode planejar a mais, né, e você passar a ter estoque em excesso, ou pode planejar a menos, e aí faltar material para a produção, tá? Os processos de fabricação têm que também estar correto, né? Inclusive com as rede PERT consistente. Por quê? Né? O que que é a rede PERT? A rede PERT é a sequência em que as operações do processo de fabricação devem ser feitas, né? Então, assim, se eu tiver 3 operações para produzir um determinado produto, e eu preciso fazer nesta ordem, uma em sequência da outra, primeiro a operação 1, depois a operação 2, depois a operação 3, e isso é o que a rede PERT me diz. Mas eu poderia, por exemplo, dependendo do produto, dizer que eu tenho 3 operações, mas as operações 1 e 2 eu posso fazer ao mesmo tempo. Mas a 3 eu só posso fazer depois que a operação 1 terminar. Isso é uma outra rede de PERT, tá? Por quê? Como eu disse, né, o APS, ele na verdade, ele programa, ele sequencia operações. Então, as operações
que compõem o processo de fabricação dos itens têm que estar corretas, com suas redes PERT consistentes, porque ele vai respeitar a regra da rede PERT para poder sequenciar essas operações. Tá? E eu preciso estar com a demanda sempre atualizada, porque a demanda é um input importantíssimo do APS, né? Porque se os pedidos de venda, né, não são imputados no sistema, ou se eu tenho previsões de venda e eu tenho revisões nas previsões de vendas e essas revisões não são colocadas, não são importadas para dentro do sistema, né? Eu vou executar um APS baseado numa demanda que não é real. E lá no e o pior é que eu só vou descobrir que deu problema, né, lá no final, quando eu não tiver, né, fisicamente o que entregar. Porque, dada a demanda que ele tem computada no sistema, ele vai programar para entregar, né? Mas pode ser que tenha uma demanda que não estava no sistema e quando chegar lá no dia de faturar aquela demanda, não tem. Então, essas informações, né, precisam estar bem redondas dentro do sistema, tá? Outra coisa, né, que é muito importante é a atualização das ordens de produção e compra, né? Uma coisa que eu vejo muito é que tem muita ordem de produção ou de compra em aberto no sistema e ordens antigas, ordem de 3 anos atrás e que tem saldo a produzir, mas elas não vão ser mais produzidas, só que elas não foram finalizadas. Então, assim, os recebimentos têm que baixar o saldo das ordens de compra. E quando a ordem de compra tiver um saldo, mas aquele saldo não for mais ser recebido, ela tem que ser encerrada. E o mesmo para as ordens de produção. Os reportes de produção têm que estar atualizados. E quando uma ordem de produção não for mais ser produzida, tem um saldo, né, a produzir, mas aquele saldo não será mais produzido, elas têm que ser encerradas. Por quê? Uma ordem de produção ou uma ordem de compra com saldo e atrasada para o APS significa que será produzida ou vai chegar a qualquer momento. Então, quando eu faço o balanço aí para planejar, né, as quantidades das necessidades, eu desconto aquelas quantidades que a princípio estão atrasadas, mas vão chegar. Né? Só que não vão mais chegar ou não vão mais ser produzidas. Isso aqui vai me dar um problema de falta de material também. Tá? Então, isso aqui é extremamente importante. Aí, claro, né? Aí falando já mais, né, especificamente de pré-requisitos do sistema, do APS, né? É, que é, os parâmetros dos itens têm que estar corretos, né? Então, lead time de compra e de produção, né, tem que estar correto, tá? As políticas, né, de ressuprimento, ou seja, a forma como o APS vai enxergar a demanda tem que ser as apropriadas, né? Aí nesse caso não é questão de correta ou incorreta, mas é questão de ser as apropriadas ou não, tá? Lotes, né? Então assim, se eu tenho lotes mínimos, né, para um determinado material comprado porque o meu fornecedor ele exige esse lote mínimo, isso tem que estar cadastrado corretamente dentro do sistema, tá? Porque senão eu vou começar a gerar ordem de compra, por exemplo, com quantidades e que eu não consigo comprar, porque o meu fornecedor não fornece, ou ele até fornece, mas ele vai dizer, mas o preço é outro, né? Então, tudo isso tem que estar correto, né? E, claro, os parâmetros do cenário, que foi aquela tela inicial que eu mostrei, né, que tem uma, duas, três, quatro, cinco abas, tem que estar todos parametrizados corretamente, e os grupos de máquina também. Tá? No grupo de máquina tem algumas parametrizações que são muito importantes, né? Por exemplo, tem um parâmetro que chama regra de despacho,
que é a regra de despacho? Nada mais é que uma regra pela qual o APS prioriza uma operação sobre a outra. Essas regras de despacho, elas podem ser, a regra de despacho ela pode ser única, então assim, é a mesma regra para todos os grupos de máquina, ou pode haver regras de despacho diferentes, ou seja, tipos de priorização diferente por grupo de máquina, dependendo da particularidade daquele processo. Tá? Então, isso tudo tem que ser estudado, né? Tem que ser modelado, né? E depois que parametrizar, tem que ser devidamente testado e simulado. Tá? Mas esses pré-requisitos são muito, muito, muito importantes. Aí, né, seguindo aqui um pouquinho, né, alguns ganhos, né, que eu acho que, né, tendo visto o sistema, acho que dá para enxergar, né, mas é bom sempre a gente citar para fechar, né, a ideia, né. Então, assim, melhoria no gerenciamento das entregas, né, uma vez que eu consigo programar, né, as minhas ordens de produção, né, para poder atender devidamente as entregas, eh, eu consigo gerenciar minhas entregas melhor, né? E isso leva, claro, uma elevação do nível de serviço para os clientes, né? Uma vez que eu estou gerenciando as minhas entregas melhor, até quando eu vou ter que atrasar uma entrega, eu sei o quanto eu vou atrasar. E isso eventualmente me permite informar e até negociar com o meu cliente, né, do que eu simplesmente atrasar, porque eu nem não sabia que ia atrasar, não. Agora eu posso saber que vai atrasar, posso saber antecipadamente que vai atrasar, né, e para quando, né. O que fica mais fácil, né, até conversar com o cliente, se necessário. O ideal, que é o que o APS persegue, é não haver esse tipo de situação, claro, né. Aí, né, ainda nessa questão de entregas, né, você acaba fazendo um gerenciamento de antecedências e não de atrasos, né. Quer dizer, o atraso você não gerencia, ele acaba sendo uma consequência, né, mas você sempre tenta gerenciar as antecipações, né. Aí a gente acaba tendo uma redução de estoque, né, como a gente viu, claro, né, tudo isso aqui que eu estou falando, né, depende da correta modelagem e da correta parametrização do módulo. Mas, como vocês viram naquele gráfico de estoque disponível, né, a gente acaba ficando com um nível de estoque reduzido, ou pelo menos um nível de estoque adequado, né? Como vocês viram lá, o estoque acaba que ele oscila acima do estoque de segurança, que claro, precisa ser bem determinado, né, mas ele acaba sempre terminando no estoque de segurança. Então eu sempre encerro meu ciclo, né, ali de programação com estoque de segurança, que é exatamente a minha segurança, né. Claro, tudo isso, leva à agilidade na programação de produção, né, porque eu já vi, tem empresas que fazem programação de produção manual, às vezes até em Excel, né, e que demora, um tempo enorme para fazer isso, né, sendo que depois de, devidamente estabilizado, parametrizado, né, ajuste fino, está estabilizada as parametrizações, né, o APS vai fazer isso em, não sei, dependendo aí do tamanho do seu horizonte, do tamanho da sua demanda, talvez em 30, 40 minutos, né. Eh, e aí, né, como você consegue, fazer todas essas coisas, você acaba fazendo um uso melhor dos recursos da empresa, né, muitas vezes até, reduzindo custos, tá. Então assim, de novo, claro que tudo isso, todos esses ganhos, né, vão ocorrer, né, na condição daqueles pré-requisitos estarem atendidos e na condição da gente ter feito uma modelagem, um levantamento, uma modelagem e uma parametrização adequada do módulo, tá. E então, isso era o que eu tinha para passar,
para vocês. Espero que tenha ficado claro.